Boa noite, Giane. Tudo bem? Tá bom o som? Obrigado, Ricardo. Fala, Cis. Meu filhinho querido. A benção, filho. Ok, obrigado. Obrigado, Giane. Ok, Assis. Entrou ainda? Não? Ué, também não apareceu. Hum? Não aparece. Aqui o Assis está... O pessoal já está vendo aqui o Assis, Oi? o Assis, o Ricardo, a Giane. Não, está vendo aqui. Você está ainda no Reinaldo, né? Hã? No meu, né? Você tem. Se você for no do Maria Amélia também, acho que você consegue ver. Tá? Oi? Ok. Não tá. Boa noite, Bárbara. Pessoal, 8 horas é hora de nós começarmos nossa palestra. Confesso a vocês que estou um pouco ansioso. Há pouco senti a boca muito seca. É difícil você... O que a gente estudou até hoje, a gente tem que
transmitir esse ensinamento para alguém, ou esse aprendizado, estamos sempre aprendendo, transmitir para alguém, fica difícil. A boca seca, mas havemos de concluir nosso trabalho. Então, como todo trabalho da nossa casa, vamos à nossa oração inicial. E levemos nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso irmão. Pedimos para que nos guie, nos acompanhe. Pedimos também aos guias espirituais, Maria Amélia, que nos intua, que nos ajude. Pedimos para que a mão divina de Jesus se estenda sobre todos nós, para que tenhamos força para passar por esse momento difícil. Pedimos a Deus, rogamos, imploramos a Deus para que nos ajude a passar esse momento muito difícil. Graças a Deus. O tema que hoje vamos estudar, ele está dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do tema Sedes Perfeito, tá? Eu vou só ler um trechinho da caracteres dessa perfeição, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso tema principal, que é o homem de bem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazei o mesmo que os pagãos? Sedes perfeito, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Então, dentro desse capítulo, é que nós vamos estudar o nosso homem de bem. Eu vou ler o homem de bem em trechos para ser igual ao que o Kardec escreveu. E vou tecer a esses trechos alguns comentários. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Dentre as leis divinas e naturais, a lei da justiça, do amor e da caridade é uma das mais importantes, ou se não, a mais importante das leis, Porque dela deriva todas as outras leis que nos encerram na condição da felicidade do homem, Então, ela é uma lei praticamente suprema dentro da lei das leis divinas. Aí, de vez em quando, nos perguntamos, aonde Deus colocou no homem o senso de justiça, Deus colocou esse senso de justiça no homem em sua consciência, em seu coração.
Daí que vemos frequentemente, né, algumas pessoas de pouca cultura, de pessoas simples, que têm um senso de justiça maior do que o melhor jurista. Porque aquilo é uma coisa divina, né? Está naquela pessoa esse senso de justiça. E como entendemos diferente o modo de justiça, consideramos uns justos e outros injustos, né? Fazendo-nos ver de maneira diferente, com sentimentos diferentes. O que determina esse direito são duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana muda de acordo com os costumes, com a época, com os povos, com as situações. A lei natural é imutável, porque ela está na consciência do homem. Aí tem uma tabelinha não, uma tabela que eu estudo ela há tempo, que é a justiça humana e a justiça divina. É um comparativo, né? Então, dentro da justiça humana, ela é uma cópia perfeita da justiça divina. Imperfeita, desculpa. Uma cópia imperfeita da justiça divina. Pode falhar. É do tamanho da evolução do homem. Já na justiça divina, ela é perfeita e ela é infalível. Na justiça humana, ela varia de acordo com o tempo, com o lugar, com as circunstâncias, os costumes e os povos. Na justiça divina, ela é invariável e universal. Na justiça humana, depende de provas e de evidências. Na justiça divina, ela depende da nossa consciência. Na justiça humana, ela é passiva, é não fazer o mal. Na justiça humana, ela é proativa, ela evita o mal e fazer o bem ainda. A justiça humana, ela não recupera o réu, maior parte dos casos. Na justiça divina, ela recupera o réu e ainda promove ele. Na justiça humana, é um instrumento de punição. Na justiça divina, é um instrumento de aprendizagem e evolução. Na justiça humana, pode prescrever em função do tempo. Na justiça divina, jamais prescreve. E o que determina uma lei magna de uma justiça humana é a Constituição dos países. E o que justifica a lei magna divina é o Evangelho. Por isso, a gente tem que sempre levar em conta a justiça divina, né? E sempre respeitando a justiça humana, que ela é uma cópia, embora imperfeita, da justiça divina. Aí o homem de caráter que praticasse a justiça em toda a sua pureza é o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeiramente justiça. Essa está numa questão 879 do Livro dos Espíritos. Aí mais um pedacinho, o terceiro pedacinho do homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Aí eu trouxe um trechinho de Mateus, que praticamente resume tudo isso, né? Amarás ao seu Senhor de todo o seu coração e de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o maior
o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Como somos seres espirituais em crescimento, né? Devemos depositar em Deus nossa confiança, nossa fé e a nossa esperança. Né? Só através dessa confiança, desta fé, dessa esperança, é que a gente pode progredir. O item 4, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as tribulações da vida, todas as dores, todas as decepções, são prova ou expiações e as aceitas sem murmurar. É difícil, né, nessa parte que a gente não murmurar, não reclamar por alguma coisa que a gente passe. Né? Mas temos que ter fé no futuro e crer que a nossa vida não é só essa vida que estamos passando por esse momento. Né? Nós somos seres espirituais em evolução. Já viemos e voltaremos. É por isso que temos que ter essa fé, que nada se acaba aqui e que a gente tenha condição de que não conseguir fazer nessa, faremos numa outra encarnação. E daqui a gente não leva nada, a não ser o bem que você praticou ou o mal que você praticou. Então é por isso que a gente tem que sempre se melhorar, né? Ninguém vai querer levar o mal daqui, né? Vamos levar o bem. Não nos apegarmos aos bens materiais, e sim aos dons espirituais. Que devemos aprimorá-los, conhecermos a nós mesmos, sermos a transformação que lhe fará a diferença na mudança deste planeta, como Jesus nos ensinou. Aí o item 6 é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então a caridade é um ato que deixamos fluir o amor, né? Ela tem que ser natural, tem que ser do coração. O verdadeiro sentido da palavra caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros, é o perdão das ofensas e das falhas alheias. Né? Aí a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe somente à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, fazendo com que diminua a distância que nos separa. Nossos iguais, os nossos superiores. Temos também a caridade para instruir os ignorantes e moralizar os viciados. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. O sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só dar e receber, mas também ensinar e aprender. O item 7, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha.
nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolação que prodigaliza aos aflitos. Então, em qualquer momento desse, nós podemos fazer a caridade. Ela não é só material. Quando a gente dá um ombro, quando a gente ouve, quando a gente consola, isso também é caridade. Isso tem uma satisfação, nos faz melhor, um sentimento de paz, um sentimento que estamos fazendo a nossa missão, né? Então isso nos ajuda a crescer. O item 8 desse homem de bem, o seu primeiro impulso era para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar de interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Efetivamente, o critério da justiça é desejar aos outros o que se deseja a si mesmo, e não desejar para si o que desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa, né? Parece difícil, mas está na questão 876 do Livro dos Espíritos. É que antes de pensarmos em nós, deveremos pensar nos outros, né? Quando se fala de caridade, de amor, de benevolência, de qualquer coisa, né? Então, primeiro os outros, depois nós. Não façai aos outros o que não quereis que vos façam. No item 10 do homem de bem, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí o São Vicente de Paula, ele nos fala um trechinho aqui. Sedes brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então veja bem, os seres mais ínfimos da criação. Aqui podemos incluir os animais, qualquer ser, né? Os vegetais, qualquer coisa que nós devemos incluir nessa benevolência, né? Acho que a gente tem que ser benevolente para com tudo. No item 11, ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que, como ele, não pensam. Esse no dia de hoje é difícil, né? Um bem de difícil prática nos dias atuais. Com as redes sociais nos provocando as nossas convicções sobre os assuntos mais diversos possíveis, né? Políticos, sociais, humanos. E somos tentados a todo instante a provar esse sentimento, né? E aí a gente tem que pensar assim, como não somos os portadores da verdade, o que nos expõe a debates inúteis, transformando-os em muitas vezes em ofensas, melindres e hostilidades. Neste caso, o melhor é ouvir, escutar, ler o que o outro diz ou escreve. E quando puder colocar uma palavra como ajuda, consolá-lo. Se a gente não tiver uma condição de fazer nada, então o melhor que podemos fazer é não revidar a uma provocação, mesmo que ela seja virtual, né? O que hoje nos deixa bastante irritado, bastante chateado, né? O item 12, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem, com palavras
malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Aí eu vou voltar aqui um trechinho de Jesus, né? É uma passagem que tem de uma narrativa do Rubem Alves, num livro chamado Me Perguntaram Se Eu Acredito em Deus, né? Então ele conta uma historinha lá. Assim, em seu grande mandamento, Jesus responde ao doutor da lei que havia perguntado o que tinha que fazer para entrar na posse da vida eterna. Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondendo disse: amarás ao teu Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe contou a parábola do bom samaritano. Aí o Rubem Alves trouxe essa parábola para os nossos dias. Como se hoje Jesus vivesse aqui nas ruas de São Paulo, ou no Rio, ou Belo Horizonte, em qualquer outra cidade. E convivesse com nós normais hoje, né? Ele conta que era uma vez um garçom que, depois de uma noite de trabalho, ele voltava para sua casa com o pouco dinheiro que havia recebido das gorjetas para sustentar a sua família. Eram 4 horas da madrugada. As ruas estavam vazias e escuras. Valendo-se da escuridão, 2 ladrões atacaram o garçom e, além de roubarem o seu dinheiro, bateram nele, deixando-o como morto na calçada. O tempo passou e o sol anunciou a manhã. Passava por aquela rua com seu carro um religioso que se dirigia à sua comunidade. Vendo o homem caído, ele se lamentou e disse: não tenho como ajudá-lo. Eu tenho um compromisso. Fez uma oração, intenção ao ferido, e foi cumprir as suas obrigações religiosas. Logo depois, passava pela mesma rua com seu carro um outro religioso, que também se dirigia à sua igreja. Ao ver o ferido, disse: meu Deus, que teria feito este homem para que assim o castigassem? Premido por suas obrigações religiosas, de longe, fez uma oração e continuou em direção ao seu trabalho. Levantando-se o sol, manhã clara, passava por ali um travesti, em sua lambreta, vindo de uma noite de trabalho. Ao ver o homem caído, o seu coração se comoveu. Parou, colocou o homem na garupa e levou-o ao hospital. Lá tirou do seu bolso todo o seu dinheiro que tinha e disse: para pagar os gastos que houver. E desapareceu antes que a polícia chegasse. Terminada a parábola, Jesus, como se vivesse hoje em nossos dias, perguntou aos que ouviram: desses 3, qual foi aquele que cumpriu o mandamento de amor?
Todos ficaram calados, por saberem a resposta. Mas os religiosos não gostaram. Então, quando aqui a gente coloca, ou a gente lembra dessa parábola do bom samaritano, é para que a gente tenha sempre em mente que podemos fazer sempre mais pelo outro, independente de religião, independente de qual sermos pagãos, independente de termos fé, de não ter fé, de acreditar, de não acreditar. Qualquer um está à altura de fazer um bem para o outro. Ele não precisa ser religioso. Aí no item 13, o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoados lhe será conforme houver perdoado. Então, o que é o ódio? O ódio é a ausência de amor. É uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal ainda, né? Desde os seus aspectos mais sutis, como antipatias, hipocrisia social, ou atos mais cruéis e brutais de violência. Através da prática do perdão, eliminamos o desejo de vingança, que se manifesta em nosso íntimo, como uma reação carregada de forte emoção por uma ofensa a nós dirigida. Aí o homem de bem também fala da indulgência, né? No item 14. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença de Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. A caridade nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbes que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Aí, quando a gente cita uma pessoa rica, né, todas suas atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como entende que não precisa preocupar-se com ela. Né? No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. E aqui vemos exemplos clássicos, né, na nossa vida. Né? Quando um crime acontece com uma família rica, rapidamente se dirigem todas as diligências para que se resolva aquele problema o mais rápido possível. Quando é com uma família pobre, uma família negra, não existe esse mesmo tratamento. Né? Por aí vemos como tão longe estamos do homem de bem. Tá? Eu trouxe para vocês aqui uma outra historinha. Né? Eu gosto de historinha, né? Então chama Ocorrências como Tantas. No vasto escritório, uma senhora humilde, de humilde apresentação, suplicava em lágrimas ao administrador da ordem pública, em pequena cidade do interior: doutor, peça sua piedade para meu filho. Solte meu menino. Por amor a Deus, ele não merece cadeia. Sei que o senhor pode amparar-nos. Ante o cidadão silencioso, continuava a mulher: a bicicleta dele é um instrumento de serviço. Ele saiu de manhã para a fábrica em que trabalha na limpeza. Sonolento ainda, esbarrou no carro parado que pertence ao comerciante, que não só lhe exigiu o encarceramento, como também nos ameaça
com um pedido de alta indenização por um breve desgaste na pintura do veículo. Um simples arranhão. Nada temos de nós, senão o barraco em que nós moramos, sobre terreno que não é nosso. Doutor, compadeça-se de nós e mande libertar meu filho. Não me venha com petitórios. Vivo cansado de jovens loucos. Fui informado que seu filho é imprudente, rapaz de índole perversa. A cadeia é o lugar dele. E teremos inquérito para fixar a indenização, que ele ou a senhora pagarão de qualquer jeito. Não havia terminado a frase quando o telefone tilintou barulhento. O moço do serviço aproximou-se e comunicou ao chefe: chamada para o senhor. O homem tomou o aparelho, identificou-se e uma voz aflita falou do outro lado: doutor, seu filho de 17 anos, guiando com excesso de velocidades aqui na capital, atropelou uma senhora que acaba de entrar no pronto-socorro em estado grave, com poucas esperanças de vida. O rapaz está detido, chora muito e pede a sua presença. O administrador agradeceu, prometendo viajar com urgência. Em seguida, muito pálido, designou a visitante a um antigo assessor e recomendou: mande soltar o filho desta mulher, hoje mesmo, e que ninguém me fale em qualquer indenização. Ante o olhar da mãe agradecida, deixou o escritório, mostrando o semblante agoniado e tomando um carro às pressas. Para o frio e exigente administrador, chegara igualmente o instante de pedir. Está num livro chamado Material de Construção, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O que esse cidadão poderia ter feito? Poderia ter evitado as críticas e o falso juízo sobre o rapaz. Ter procurado inteirar-se discretamente das amarguras daquela mãe. Ter ouvido com carinho os apelos dela. Era uma mãe suplicando pelo seu filho. E o que ele havia feito não era nada extravagante. Não ter sido tão severo. E podia ter praticado a indulgência, né? Dado uma punição moral, um pagamento, que ele trabalhasse alguns dias numa instituição de caridade, alguma coisa que ele pudesse cumprir por aquele trabalho que ele estava fazendo. Né? Aí no item 15, do homem de bem, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isto se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Aqui é não ter a vontade e nem os desejos em apontar os defeitos alheios, né? E olhe que em nossos dias somos tentados a todos os instantes, né? Dizemos provocações, vãs, encontramos defeito em todos os instantes nas pessoas, né? Principalmente quando passamos grande parte do nosso tempo nas redes sociais, né? Que hoje é praticamente de onde vêm as nossas maiores aflições, praticamente, nossas maiores diferenças. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Como devemos estudar nossas próprias imperfeições?
pensando, meditando, lembrando e anotando, né? Hoje todo mundo tem um celular, então podemos usar lá nos notas, ou se você não tem, numa folha de papel, num caderno, escreva todo como foi o seu dia, tudo o que aconteceu. E passe pelo crivo do que fez de bom ou ruim. É uma maneira da gente se conhecer e da gente procurar melhorar. Aí o Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele nos diz: aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistiria. Então essa é a maneira que temos, né? Fazer as nossas anotações do mal que praticamos ou do bem que não fizemos, né? Que é muito importante, tá? Que além de não praticar o mal, nós temos que pensar no bem que não fizemos, tá? Então, para a gente conseguir ser um homem de bem, é um pouquinho trabalhoso. Temos que evoluir. Na questão 17, ele fala: todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Como falamos, se você tivesse anotado, você no dia seguinte vê o que melhorou. Aí, tempos atrás desse daí, eu estava andando pela avenida e vi um ciclista que avançou o sinal vermelho, né? Realmente eu senti vontade de... Sabe aquela bandeira que tem uma bandeirinha que... Senti a vontade de dar uma bambuzada daquela na cabeça do ciclista, né? Aquele primeiro sentimento que vem, sabe? Mas em seguida, mais para frente, eu furei um farol, né? Então, como é que eu posso cobrar de alguém o que eu também fiz errado, né? Então, fica difícil. Então, para não se irritar, quando você tiver uma avenida, veja alguma coisa importante, né? Naquela mesma avenida, eu poderia ter visto que, junto ao canteiro central, ela tem uma pequena primavera, toda florida, né? Se eu tivesse pensado nela, olhado para ela, talvez não tivesse visto o ciclista cruzando a avenida, né? Cruzando a faixa de segurança. Então, não teria, por aquele momento, não teria sofrido aquela influência que no momento abala qualquer um. Não procurar dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. Às expensas de outro, aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que lhe seja proveitoso aos outros. Usar os talentos que temos em proveito de alguém. Os talentos que temos são os espirituais, são nossos dons. Além dos materiais, nós temos muitos talentos. Ensino. Somos portadores de muitos talentos que podemos ensinar a outros. Tá? Dentro de cada profissão nossa, todos nós temos talentos e podemos encontrar um lugar onde possamos ensinar, onde possamos transformar todo o nosso conhecimento para que alguém um dia também aprenda e cresça como nós um dia crescemos, ou que a gente se transforme, né? E não só ficar propagandeando o que faz, né? Fazer isso sem olhar a quem, sabe? Se você ajudou alguém, uma instituição, se você ajudou uma escola, qualquer coisa que seja, é o seu trabalho. Procure divulgá-la, fazer crescer.
não se envaidece da sua riqueza, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. A riqueza é uma das maiores provas que Deus dá ao homem. Não se tornar orgulhoso, não tratar os menos afortunados com desprezo e arrogância. Nossa riqueza, ela serve para transformar pessoas, transformar vidas, ajudar, gerar empregos e oportunidades de melhora a outras pessoas, desenvolver a ciência, o estudo, a tecnologia, a saúde, a cultura, daqueles que podemos e devemos ajudar. Como nos foi dado esses bens em consignação, pode nos ser tirado a qualquer momento, sem aviso. Não viver somente para a riqueza. Então, quando temos os bens materiais ou os bens espirituais, qualquer um que seja, isso foi nos dado a título de consignação. Eles não são nossos, tá? Você está de posse deles, mas cuide bem, faça um bom trabalho, porque a qualquer momento ele nos é tirado. E não existe um telegrama que você recebe, não. A gente vai sentir. O 20º é: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito e que terá que prestar contas. E o que mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, os bens materiais dos quais somos portadores, já falamos, não são nossos. Então, não fazer uso pelas nossas paixões, né? Será eu comprar uma ilha? Cada um tem o seu sonho, o seu... Precisa, né? Comprar 8 carros, precisa, né? Se a gente só tem como dirigir um, né? Então, para que essas extravagâncias, se a gente pode ajudar alguém com todo esse desperdício que temos? Um dia, nós vamos prestar contas ao verdadeiro dono desses dons que nos deu. Então, essa é uma preocupação que temos que ter. Aí no item 21, se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto te possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O tratamento que devemos ter para com nossos subordinados, devemos tratá-lo com muito respeito, com dignidade, não os humilhar nunca, não usar de nosso poder de mando para torná-los uma modalidade de abuso, de trabalho em condições análogas da escravidão. Então, tudo isso cabe a nós. No 22º, o subordinado, que de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-lo conscienciosamente. É preciso que tenhamos a consciência quando somos comandados, subordinados a alguém. Devemos respeitar essa hierarquia, não criar inimizades, intrigas, futricas, injúrias, porque um dia podemos estar na mesma posição. Não gostaríamos de ter alguém que comandamos em desacordo com as nossas atitudes.
Então, isso vale para nós, empregados e empregadores, né? A anterior para empregadores e essa para empregado. A gente tem que cumprir as nossas obrigações, sem nunca humilhar, nem acima e nem abaixo. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, reconhecer em nossos irmãos semelhantes todos os direitos que lhes são conferidos e todos os deveres, independente de raça, posição social, econômica, cultural, hierarquia e subordinação. Esta é uma das causas da perturbação e da confusão que vivem as sociedades humanas. Kardec já nos diz isso na questão 877. E a última, do homem de bem, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que as outras todas, as demais, conduz. Aí eu vou contar um trechinho de um filme aqui, não é spoiler, não, hein? Mas é um filme velho já, então todo mundo já deve ter visto, mas se não viu, veja. Um garoto chamado Pepper, ele tinha 7 anos, ele era muito miudinho, chamado pelos meninos da mesma idade de Tampinha. Ele sofre bullying de todas as maneiras. Ele tinha um apelido de Light Boy, por toda a cidade. Ele tinha uma ligação muito forte com seu pai, desde pequeno. Seu pai era o seu melhor amigo. E o pai acaba indo para a guerra porque seu filho mais velho tinha o pé chato e ele não podia se alistar. A família fica muito sentida, arrasada, e o garoto fica desolado e triste e disposto a trazer o seu pai de volta. Aí o padre Oliver, dessa cidadezinha, faz uma lista de boas ações para que ele deva praticar para trazer o seu pai de volta. Buscar a fé em si mesmo, em uma força superior, e o levar a crer que, se acreditar realmente nos seus desejos, tudo conseguiria conquistar. Não importa o quão pequeno você pense que é. Seu tamanho nunca deve ser medido da cabeça aos pés, e sim da cabeça ao céu. Esse trechinho que eu trouxe é para só ilustrar que temos que fazer todo o esforço que nós podemos para nos tornarmos um homem de bem. E só para a gente não se confundir, tá? O homem de bem não se confunde com o cidadão de bem. E para terminar, eu vou fazer uma oração. A oração de São Francisco. Eu vou ler. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre,
Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado. Espero poder ter transmitido a vocês o pouco que sei sobre o homem de bem. Muito obrigado. Boa noite. Até.